Bom, Guilherme, vamos lá. Fala um pouquinho de uma forma geral, né? O que é a avaliação da corrida? Então, quando a gente fala de, de avaliação biomecânica, né, especificamente da corrida, significa que nós estamos utilizando os métodos e os conhecimentos da biomecânica para compreender um fenômeno específico que é a corrida, né? Perfeito. Então, a gente cria uma solução, uma situação controlada de corrida, né? E busca uma série de parâmetros no gesto do atleta enquanto ele realiza a tarefa, né? Para tentar identificar prováveis alterações que possam de alguma forma prejudicar o desempenho do atleta e ou aumentar as chances de lesão, né? Ou podem ser responsáveis por lesões, né? Então, nós temos um método que vai nos dar recursos para estar avaliando a corrida. Ótimo, legal, bacana. Só lembrando, né, que quem estiver nos assistindo durante a live e tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para usar aqui os comentários, né, que a gente vai durante ou lá no final a gente retoma para trazer todas essas questões. Bom, Guilherme, primeira coisa assim, o que a avaliação da corrida oferece, né, que se diferencia de outras avaliações comuns que a gente tem aí? Então, a partir do momento que a gente utiliza a avaliação no formato que a biomecânica nos propõe, né, no método que a gente criou aqui, Uhum. a, a gente começa a olhar coisas que outras avaliações não nos disponibilizam, né? Então, a primeira coisa que a gente vai poder enxergar são, por exemplo, os déficits coordenativos durante uma realização de tarefa, né? Então, por Olha, exemplo, um indivíduo que não estende, ou melhor, que estende demais o joelho durante a fase de contato inicial, o que acontece? Ele vai afastar a força de reação do solo, ou seja, a força do nosso corpo que interage com o chão, do nosso uhum. centro de massa e causar uma série de repercussões negativas. Então, a biomecânica ela vai me oferecer formas de observar o gesto e estimar coisas que possam estar acontecendo no interior do corpo que outras avaliações não têm, né? Olha, Outras coisas que eu posso também estar utilizando por exemplo, utilizando recursos tecnológicos que vão me oferecer leituras ainda mais avançadas, né? Isso que eu falei, por exemplo, a gente com uma câmera consegue fazer, mas nós podemos usar recursos mais tecnológicos, como, por exemplo, um medidor inercial, né? Um uhum. GWalk, por exemplo, para ter informações de aceleração do centro de massa, para ter informações do ângulo de pelve, do ângulo de inclinação, de rotação, versão anterior, versão posterior, né? Que vão nos permitir identificar se existem aspectos no gesto do atleta que podem ser prejudiciais para a tarefa, para o todo, né? Bastante, bastante importante. Então, essa série de dados, elas vão complementar, né? E, por exemplo, como tu acabou de citar na questão do sensor inercial, que é o sistema que vai te trazer, então, esses dados, né, de uma forma muito rápida e gerando um relatório bem interessante, né? Que é tanto Exatamente. informativo, vamos dizer assim, né? Trazendo as informações para o fisioterapeuta, para o educador físico, como também mostrando um norte para o avaliado, né? Então, tu pode entregar Isso esse aí. laudo, esse relatório para que isso complemente. É bem interessante essa questão. Uh, bom, Guilherme, então, além disso, tem mais algumas formas de se fazer essa avaliação, além do sensor inercial, do celular? Como mais tu consegue fazer uma avaliação da corrida? Então, a gente pode utilizar ah, recursos ainda mais sofisticados, né? Como, por exemplo, a plataforma de força ou câmeras Uhum. infravermelho tridimensionais. Mas eu acho que hoje a gente vai justamente direcionar a nossa live para esses recursos mais simples que nos permitem avaliar a biomecânica da corrida, né?
Então, eu queria te pedir, Rodrigo, se tu tem aí contigo os vídeos, o vídeo que eu te mandei? Eu não consegui baixar o vídeo, Guilherme. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo, bem rapidinho. Aí, agora eu vou baixar. O vídeo não funcionou? Se não, qualquer coisa eu abro aqui. Só um segundinho que agora já coloco ele à Claro. disposição aqui. Já vou abrir no relatório também. Isso aí. Para a gente poder ter eles à mão aqui. Se não Vamos funcionar, eu lá. tenho aqui, tá? Não tem problema. Não, tá abrindo aqui já. Só não sei se a conexão vai estar muito boa. Vamos lá. Vamos ver aqui o videozinho que tu trouxe pra gente, Guilherme. Tô virando aqui a minha tela. Tá dando para enxergar? Maravilha. Dá para Olha enxergar aí. muito bem. Então, esse é Pessoal um que está nos exemplo de assistindo, avaliação. se puder comentar, né, se estão assistindo Isso bem, aí. se estão conseguindo enxergar, dá uma... Esse é um exemplo de avaliação bidimensional, feito com uma câmera, né, filmando a 60 Hz. Isso é uma coisa importante, ela tem que ter uma taxa de amostragem. Então, nós temos alguns cuidados que tem que ter. Alguns celulares oferecem esse tipo de recurso, né, não são todos os celulares que oferecem Sim. a filmagem em 60 Hz. Eu não recomendo fazer em slow motion, né? Eu sempre recomendo fazer o vídeo na capacidade que a câmera apresenta, propriamente dita, né? Porque às vezes a gente precisa de várias passadas para estar avaliando. Se tu conseguir aproximar bem da tela, que distância tu consegue deixar? Será que tu consegue deixar bem perto? Pera aí. Deixa eu tirar daqui, então. Só por um momento, Ai. assim, só por um momento, não precisa ser. Aí, ó. Se vocês perceberem, gente, enquanto ela corre, nós temos alguns marcadores que foram colocados em algumas posições anatômicas que nos permitem estar medindo angulações durante a tarefa. E, a partir do momento que nós temos os valores de referência, né? E esse paciente apresenta algum tipo de alteração que está prejudicando ou o desempenho, ou então está aumentando a quantidade de lesões que ela apresenta. Então, se ela tem uma queixa, né, onde ela tem uma lesão recorrente, ou está tendo um platô adaptativo no seu treinamento, não está conseguindo aumentar o seu desempenho, a gente faz essa avaliação tentando encontrar esses aspectos que podem ser responsáveis por causar esse tipo de efeito, né? Além do vídeo filmado, eu te mandei aí o D-Walk. Vamos lá, um relatório, né? Isso tá aí. aqui na mão também. Bom, antes da gente seguir, Guilherme, entrando no relatório, assim, aqui está o D-Walk, né, que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, aqui é o nosso sistema, né, ele vai gerar esse relatório que a gente vai ver em seguida. Muitos clientes chegam pedindo, né, às vezes o pessoal entra em contato com a gente lá do setor comercial. Guilherme, eu quero uma avaliação tridimensional, né, enfim, né, muitas vezes. E aí a gente começa a perguntar um pouco, mas qual é o teu público? Eu estou iniciando numa avaliação da corrida, né, eu quero entrar nessa questão. E aí muitas vezes eu recomendo, né, esse aqui que é o sensor inercial e também essa avaliação 2D que tu comenta, né, que no final eu vou falar um pouquinho mais para quem busca essas informações, que é uma avaliação clínica muito interessante, como tu está citando aqui para a gente. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse relatório de corrida aqui, né? Tá enxergando bem, Guilherme? Acho que deu uma travadinha, não sei se é para mim ou se é para o Guilherme. Vamos aguardar um segundinho. Voltamos. Tá. Tudo bem. A gente aguarda. Não, Vamos tudo lá. bem, pode ir. Não. Aqui, tá conseguindo enxergar o relatório, Guilherme? Sim, tá aparecendo aqui. Ok, certo. Se quiser, então, prosseguir. Beleza. Então, gente, o D-Walk, ele vai nos oferecer, então, um relatório bem completo sobre a corrida, onde ele vai apresentar as variáveis espaço-temporais, então, cadência, comprimento do passo, assimetrias, a capacidade propulsiva de cada membro, né? Porque muitas vezes os problemas que nós temos não são exatamente porque nós temos uma alteração de movimento. Às vezes é porque nós temos justamente uma capacidade propulsiva muito diferente de um lado e do outro, sabe?
Uhum. Um tamanho da fase de apoio, então se um lado fica mais tempo em contato com o solo em relação ao outro, tamanho da fase de balanço, tamanho da fase de duplo voo. Bom, essas são as variáveis que nós chamamos de variáveis espaço-temporais. Depois vem a parte que eu acho mais interessante do D-Walk, que é os gráficos de cinemática da pelve, que o D-Walk faz o equivalente ao sistema de cinemetria tridimensional, né? Aonde a gente tem ali... Ai, ótimo, tá muito bom de ler assim. Tá bom de ver? Onde nós temos a inclinação da pelve, então se eu estou em versão anterior, versão posterior, a obliquidade, né? Se eu tenho um drop contralateral da pelve, e a rotação da pelve, que é o plano transverso, que é uma coisa impossível de medir com câmeras, né? Exatamente. Só as questões da pelve já vão nos dar informações super valiosas sobre a nossa capacidade de recrutamento do core durante a corrida, no caso da inclinação, o caso da nossa capacidade de recrutamento da musculatura posterolateral de quadril, no caso da obliquidade pélvica, e vai falar muito também sobre a nossa mobilidade de tronco e membros inferiores, que é o caso da nossa rotação pélvica, né? Que é esse ângulo aí último que tu está mostrando aí. Né? Então o D-Walk já apresenta as referências, a normalidade, e a gente vai poder estar identificando déficits motores durante a realização da tarefa. Então, isso é o grande diferencial da avaliação biomecânica em comparação a outras avaliações, né? A gente vai ter métodos quantitativos de acompanhar uma intervenção, métodos quantitativos de tomar decisões e um método quantitativo também de oferecer um diagnóstico de um gesto desportivo que é a corrida. Então, isso é a biomecânica, sabe? É quantificar o movimento de uma forma que tu possa comparar, tomar decisões e diagnosticar um determinado fenômeno, né? Um determinado movimento nesse caso. Perfeito. A gente pode até aprofundar mais nesse relatório, Rodrigo, na página seguinte. Vamos lá. Que tem o gráfico de aceleração também, que ele faz uma estimativa da aceleração do centro de massa, né? Afinal de contas, é um medidor inercial com acelerômetros no seu interior. E a partir desse gráfico, né, a gente consegue ver a capacidade propulsiva antero-posterior, se ele está tendo uma queda de aceleração muito grande, ou seja, está tendo uma corrida com frenagens acentuadas. Eu lembro quando surgiu aquela história de começar a correr em antepé, que esse é o bom, esse é o melhor. Muita gente dizia que a corrida em calcanhar era que tinha mais frenagens, né? E a gente pode, olhando isso, ver que, ao comparar pessoas correndo com antepé e retropé, isso não é uma verdade. O que faz diferença mesmo é a técnica do atleta durante a corrida, né? Então, a partir desse recurso, a gente consegue estar diagnosticando as frenagens e a aceleração durante a corrida, né? Que bacana, uma série de dados bem importantes e uma avaliação, né, Guilherme, como a gente estava falando antes mesmo, que leva aí talvez 5 minutos, né, um pouco mais ali na corrida, colocando o cinto, deixando o nosso atleta correr uns 5 minutinhos, tu vai ter uma série de dados bastante importantes para trabalhar. Isso aí. Vamos lá. Descendo aqui um pouquinho mais, né, Guilherme? Depois nós temos os parâmetros, se não me engano, eles são a cada... ele vai dividir aí em ciclos, né, em trechos da corrida, né? Então, cada ponto desse representa uma determinada quantidade de passos, né? Onde ele vai apresentar a variabilidade da corrida para ver se durante o teste o indivíduo muda a sua cadência, o tamanho do ciclo. Então, é uma forma de avaliar a consistência da corrida, né? Que também é um problema durante a realização dessa tarefa. Então, a única forma de avaliar esse tipo de consistência é a partir de um medidor inercial que vai nos dar, no decorrer de toda a avaliação, a variação do ciclo, da cadência, da velocidade, né, da simetria, se, por exemplo, tem ciclos em que eu sou mais simétrico, ciclos que eu sou menos simétrico. Então, são vários elementos que a gente pode estar observando
tanto com o vídeo quanto com um medidor inercial também, né? Aí dividido entre os pés, né? Ali mostrando o pé esquerdo, o pé direito, velocidade de propulsão, tamanho da fase de apoio, se é diferente de um lado e do outro durante a corrida, né? Então, são elementos bem interessantes para a gente estar observando enquanto corre, né? Exatamente, exatamente. Então, Guilherme, se a gente for fazer lembrar um pouquinho das lives anteriores, né, onde a gente vinha falando aí de uma avaliação de salto, onde tu vai trabalhar com todos os tipos de modalidades esportivas principalmente, né, e também aqui na corrida. Então, a gente pode complementar essa avaliação simples, rápida do salto, com essa avaliação da corrida, utilizando o acelerômetro tanto para o salto como para a corrida, a planilha, mais o vídeo. Nós temos aí uma série de ferramentas para complementar essa visão e poder, então, tomar a melhor decisão, se for para um tratamento, para o desempenho do nosso atleta. Isso, Guilherme. Perfeito. Perfeito. Acho que foi muito bem colocado aqui, Rodrigo, que são testes complementares, né? Eu vou avaliar a corrida, eu vou encontrar déficits coordenativos. Eu vou avaliar o salto, eu vou estar identificando o condicionamento, né? Eu vou avaliar amplitude de movimento, eu estou avaliando flexibilidade. E todas essas informações juntas vão nos dar subsídios para tomar decisões e para identificar a função motora de uma forma muito precisa, né? E isso que é interessante, né? Porque isso traz precisão ao nosso olhar, né? É claro que uma coisa que eu tento deixar muito clara é que o olhar clínico ele é fundamental. Nenhum desses testes substitui o profissional que está fazendo a avaliação. Exatamente. Né? Porque eu posso entregar esse relatório aí para uma pessoa que não compreende, não consegue entender a informação biomecânica, ela não vai conseguir fazer nada com esse tipo de informação. Então, um profissional que tenha o conhecimento, que esteja aprofundado nesse tema, com certeza faz toda a diferença. E é isso que a gente está tentando construir aí nessa empreitada, né, Rodrigo? Profissionais que tenham competência e compreensão do tema da biomecânica e que, ao mesmo tempo, possam estar utilizando dados quantitativos para fazer suas avaliações, né? Só quero mandar um abraço para a Ju Heineck, que entrou, para o Ramiro Kramer e para a Ellen Spadari, aí, o pessoalzinho que eu conheço aí, de bons tempos, noite, meus alunos e mais uns conhecidos aí. Olha aí, fantástico. Bom, Guilherme, quando tu fala essa questão de complementar os relatórios, né, a gente trabalha bastante essa questão da comunicação com o cliente, né, onde muitas vezes o profissional entende, né, ele sabe o que ele precisa fazer, como ele vai trabalhar, aonde ele quer chegar. Mas dependendo da comunicação que tu vai ter, o teu paciente ele tem um objetivo que às vezes é diferente, que às vezes é só de diminuir aquela dor que está incomodando na hora da corrida, ou que às vezes é achar que pode ir um pouco mais longe do que realmente pode, por um momento acaba às vezes tendo alguma sobrecarga. Então, tu ter essa tua visão clínica, associar a essas avaliações e poder desenvolver uma boa conversa com esse teu cliente, né, vai gerar um resultado muito positivo no final. Associa tudo isso a um relatório de fácil visualização para que o teu cliente possa entender realmente o passo a passo, ele vai seguir contigo, vai te indicar, enfim, né, e vai te ter principalmente como um grande parceiro. Eu acho que eu posso contribuir aí dizendo assim, ó, a biomecânica ela contribui para trazer credibilidade na nossa atuação, sabe? Exatamente. E isso é muito bacana, porque eu comparo pré e pós, eu mostro a evolução, tem tanta coisa, sabe? Então, acho que ela ajuda nisso, né? A mostrar, ó, eu não estou dizendo isso está acontecendo. Então, exatamente, acho que é um elemento bastante importante. Teve uma cliente que eu conversei há poucos dias e ela me disse assim, eu sei tratar uma lesão. Ela é uma fisioterapeuta, eu sei tratar uma lesão. Agora eu quero, com os sistemas, melhorar a minha avaliação para
para descobrir como prevenir. Então, foi uma fala bem importante dela, bem interessante, que a gente até discutiu bastante sobre isso depois, que é justamente isso, é tu poder te antecipar, né, aos próximos passos e fazer um trabalho bem assertivo, né, que é o que todos buscamos. Isso aí. Bom, Guilherme, tem muita gente que já avalia, por exemplo, a corrida, né, os saltos também, mas tem muita gente entrando em contato, muita gente, eu digo, né, o pessoal entra em contato pelo Instagram, pelo nosso site, querendo iniciar a avaliação da corrida, que está em constante crescimento. Como é que a gente faz, Guilherme, para adquirir mais desse conhecimento, por exemplo? Eu sei que tu teve aí uma série de trabalhos bem interessantes também em outras áreas, né? Se tu quiser até contar um pouquinho aí, mas enfim. Então, como é que a gente começa, né? Eu acho que o primeiro passo que todo mundo tem que dar é aprender mais e estudar mais a respeito desse assunto, né? Eu tento ao máximo estar contribuindo com isso. Ainda na semana passada, eu dei uma palestra sobre biomecânica para a Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha, uma palestra de 1h30, sabe? Foi uma palestra longa, tá toda disponível no YouTube, quem quiser ela me adicione e pede, eu mando, tá lá no YouTube. É a gente aprender sobre isso, né? Depois de aprender, é começar a aplicar e compartilhar essas informações. As pessoas, às vezes, têm receio de compartilhar aquilo que elas fazem, né? De compartilhar seus casos, seus pacientes, suas dúvidas, e isso é justamente o contrário. Quanto mais a gente compartilha, mais o ecossistema cresce, sabe? E a gente sempre está oferecendo isso. Então, por exemplo, para aprender sobre a biomecânica da corrida, a gente está justamente disponibilizando um curso que é super inovador nessa área, onde a gente apresenta como avaliar, quais são os principais determinantes de lesão de desempenho, como que se faz a avaliação, como se toma decisões de intervenção baseados na avaliação. Então, qual a melhor intervenção que eu vou fazer? Né? Eu vou usar fortalecimento muscular, eu vou usar alongamentos, ou eu vou usar o gait retraining, né? Que é o retreinamento de corrida, que é uma técnica que está aparecendo aí na literatura de balde. E quando eu falo sobre isso com as pessoas, ninguém sabe o que é. Né? Então, assim, o que é gait retraining? O que é avaliação biomecânica da corrida? Então, eu acho que nesse curso a gente está fazendo um trabalho muito bacana de trazer o conteúdo completo sobre biomecânica da corrida, né? Exatamente. Eu pensei um dia em escrever um livro sobre isso, só que eu pensei, não, eu posso ser mais didático, né? Eu posso ser mais ilustrativo, por que não gravar um curso, então, e que as pessoas tenham acesso a vida toda para esse curso, assim como se fosse um livro, e que a gente possa ir atualizando, porque um livro a gente não pode atualizar, né? Exatamente. Mas um curso a gente pode atualizar. Então, assim como no curso de marcha, que volta e meia a gente lança atualização, o mesmo vai acontecer para o de corrida. Né? Então, para quem estiver interessado, a gente está sempre oferecendo esse curso. E aí, meter a mão na massa. Né? Aqui no chat está uma acadêmica minha, que eu estou fazendo ela meter a mão na massa na livre espancada à vontade, né? O trabalho de conclusão dela é justamente a avaliação biomecânica da corrida. Ela é atleta de corrida, e então eu disse assim, não, você vai fazer a avaliação, prof, mas tenho medo, vai fazer, agora ela já está fazendo a avaliação sozinha, está se virando, bacana. E eu tenho certeza que quem começar a estudar, começar a se envolver nesses assuntos, né? Com certeza vai aprender mais e vai crescer essa área e as pessoas vão começar a valorizar isso e ver isso como um diferencial no profissional. O profissional que apresentar a capacidade de realizar a avaliação biomecânica vai ser um profissional diferenciado. Né? Tem mais um comentário ali do Kramer, do Ramiro, né? Melhor didática impossível. Né? Então, eu tento ser o mais claro possível quando eu apresento os conteúdos. Né? Tá agora chegando o conteúdo da área de intervenção, então assim, o pessoal pode ter certeza que é material de muita qualidade, ó, chegando grandes comentários aqui, ó, mais um comentário do Jordano ali, estou amando o curso de biomecânica da corrida. É a Fernanda. Fernanda Jordano. Fernanda. Boa noite. Tá. Maravilha. É isso aí. Então, inclusive, né, tem também dentro tu já comentou vários assuntos que tu aborda, vários módulos dentro do curso.
também tem aquele módulozinho importante lá, que muitos clientes gostam, que não sei se tu já liberou essa parte, né, Guilherme? Mas Pode falar? da avaliação 2D, né? Isso Que é aí. bastante importante, que tu mesmo falou ali dos marcadores, enfim. Então, é mais um dos módulos. Bom, para quem quer ver um pouco do curso, né, quais são os módulos que a gente apresenta um pouco melhor, é só clicar aqui no link da bio, já vai ali, já vai ter o cardzinho do curso de corrida, tem também o curso de marcha, curso de saltos, que está imperdível. Então, acessa lá aqui no Instagram da Kinetec, o nosso site, manda um direct, que a gente manda o material para conhecer um pouco desse curso incrível do Dr. Guilherme. Isso aí. Então, obrigado pelo convite hoje de novo, Rodrigo. Acho que a gente conseguiu deixar a mensagem que o nosso plano é justamente crescer esse ecossistema, fomentar a cultura biomecânica, para que todo mundo possa crescer junto e que essa área seja grande no Brasil e que o nosso país seja referência nessa área que a gente tem certeza que ele tem potencial para ser referência, para todos nós sermos referência. Certo? Com certeza, com certeza. Isso aí.